repercutir o anúncio das primeiras medidas econômicas do presidente Javier Milei, nós vamos direto a Buenos Aires conversar com a nossa correspondente Márcia Carmo. Bem-vinda de volta, querida. Vamos direto ao ponto. Essas medidas devem causar um certo, vamos dizer, são amargas para a população argentina, que já vem sofrendo há muitos anos, mas de outra ponta deve estimular um pouco mais o turismo, a desvalorização do peso, assim, não? Isso mesmo, Walter. Como você disse, as medidas foram, por exemplo, aplaudidas pelo Fundo Monetário Internacional e por alguns economistas, não todos. A percepção aqui é de que, com essa mudança no câmbio, para a gente ter uma ideia, o câmbio oficial até sexta-feira era em torno de 375 pesos. Ele pulou para 820 pesos hoje, ou seja, os anúncios do ministro Caputo, o ministro da Economia de Javier Milei, foram feitos ontem, terça-feira, segundo dia após a posse, e hoje o dólar oficial estava a 820 pesos. Por um lado, como você disse, expectativa de estímulo para o turismo, elogios do Fundo Monetário Internacional, imediatamente o fundo divulgou um comunicado ontem. Porém, ainda há muitas dúvidas sobre o plano e as opiniões aqui estão bastante divididas. Por exemplo, para a gente ter uma ideia, um economista que é amigo de Milei, Juan Pablo de Carlo, ele disse que o perigo é que a dose cavalar seja maior do que a Argentina esteja precisando. Dentro da linha do que disse Milei, Caputo ontem voltou a dizer que a herança é terrível, usou a palavra catástrofe, e disse que, por exemplo, o litro do leite, que hoje está em torno de 400 pesos, saltaria para 60 mil pesos se o governo não fizesse nada, se o governo não cortasse gastos, se o governo não tentasse combater o que ele disse que seria um caminho direto para a hiperinflação. Já Milei, no domingo, disse que se nada fosse feito, a inflação que até outubro desse ano, de outubro do ano passado a outubro deste ano foi de 142%, saltaria para 15 mil por cento. Aí perguntaram a esse economista, que é muito respeitado aqui, amigo de Milei, se esse número 15 mil por cento faz sentido. Ele disse, já fiz todas as contas e não consigo chegar nesse número. Então a percepção aqui ainda é, digamos, de todo mundo tentando compreender as medidas. Imediatamente, o que já se sabe é que a inflação deverá subir ainda mais, porque os preços que eram congelados, para muitos falsamente reprimidos, falsamente congelados, os preços vão subir, por exemplo, na área de transportes públicos, a partir do dia 1º de janeiro. Para a gente ter uma ideia, o preço da passagem de ônibus aqui em Buenos Aires é em torno de 56 pesos. Se a gente faz uma viagem de Palermo a Recoleta ou a Belgrano, por exemplo, que são bairros que os turistas brasileiros conhecem, esse preço saltaria para 550 pesos, esse preço da passagem. Então, isso está gerando muita preocupação entre os trabalhadores. Agora está sendo realizada uma reunião dos sindicalistas da CGT, provavelmente organizando protestos, ainda não se sabe, mas essa seria a ideia. Então, por enquanto, o que a gente vê aqui são opiniões divididas, muita cautela e, claramente, medidas amargas. A pergunta é, a dose foi cavalar ou não? Isso vamos saber com o tempo, Valterno. Pois Márcia, a gente não precisa ser economista para entender que um país só melhora quando ele tem PIB, riqueza para poder distribuir para a população. E eu fico perguntando, no caso, a gente está vendo aí a desvalorização, está vendo a inflação, o que o presidente Milei tem sinalizado com relação à política de juros? Porque aqui no Brasil a gente tem uma inflação baixa, uma inflação bem civilizada, mas nossos juros estão altos. E o presidente do Banco Central diz que essa é uma política de contenção da inflação. Os juros na Argentina, eles também seguem altos? Os juros continuam altíssimos aqui. Acho que a diferença básica é a incerteza, porque ontem, por exemplo, para vocês terem uma ideia, Valteno, para pagar um cartão de crédito, quem tinha, não sei, que tem conta dessas Netflix, por exemplo, para dar um exemplo,
na hora de pagar o cartão que vencia ontem, os bancos iam atualizando automaticamente. Então, vamos supor, se a sua conta fosse de 1.000 pesos, como havia expectativa de anúncios do governo, 1.000 pesos era de manhã, no fim da tarde já era 3.000 pesos. Então, eu acho que a diferença entre os dois países é a incerteza. A Argentina é um país que a gente tem que se acostumar, que vive uma incerteza permanente. E é isso que Milei pretende acabar, cortando o déficit fiscal. Segundo o ministro Caputo, a Argentina é viciada, palavras dele, em dívida, e só cortando no osso mesmo, como, por exemplo, redução de ministérios, eram 18, passaram a ser 9 ministérios. Aquele servidor, não servidor, aquele contratado para trabalhar no Estado, que tem menos de 1 ano de contratação, não terá o contrato renovado. As obras públicas, que para muitos é um motor, sem dúvida, na economia, as obras públicas serão suspensas, aquelas que ainda não foram licitadas, e não haverá mais obra pública, dependendo do que disse o governo. Então, são muitos anúncios, é uma política de choque, realmente, no momento em que os argentinos estão cansados, sem dúvida, cansados, com dinheiro curto. É preciso ver, como disse ontem, o novo prefeito de Buenos Aires, ele é primo do ex-presidente Macri, que hoje é um conselheiro de Milei, sem dúvida. Ele foi perguntado sobre o que ele acha das medidas, e ele disse: olha, eram necessárias, mas é preciso ver até quando as pessoas vão aguentar. Elas vão aguentar um aumento ainda maior de inflação? Vão aguentar, vão ter tanta paciência? Porque o Milei pediu, no domingo, ele disse que a economia iria piorar antes de melhorar. Foi o mesmo que disse o Caputo ontem. Então, vamos vendo. Precisa de aprovação também do Congresso, né? Essas medidas ainda vão para a Câmara, Senado, onde o presidente precisará fazer uma composição, porque ele não tem maioria, para poder aprovar essas medidas econômicas. E no caso do agro, que é o nosso foco, o governo passado tinha uma política, las retenciones, né? Que como você sempre comenta, né? E fala muito bem. E agora, a sinalização é de que não haverá barreiras para o setor produtivo poder exportar? Olha, esse é um ponto super importante. Eu acho que no mundo do agro existe otimismo em relação ao governo Milei. No entanto, percebi hoje opiniões muito divididas, Valteno, porque, por exemplo, no caso das retenções, que são os direitos à exportação, o que é um imposto, né? Aquele exportador que paga o imposto para exportar e acaba ficando com menos, no fim da conta, com menos dinheiro na mão, né? Então, por exemplo, no caso do trigo, do milho e das carnes, o imposto subiu. Ao invés de cair, o imposto, o direito de exportação ou retenções, ele vai subir. No caso da soja, não tem mudança, porque já está em torno de 33%, mas é como você disse, essa medida, especialmente essa, dependerá do Congresso Nacional. Só o Congresso que dará aval ou não a esse aumento das retenções, do direito de exportação. Então, no mundo do campo, o que a gente percebe são opiniões divididas, porque, por um lado, essa medida que foi vista como agridoce, agria, mas também doce ao mesmo tempo, e, por outro lado, porque não afeta a soja, mas, ao mesmo tempo, na questão do câmbio, por exemplo, os exportadores vão ter um câmbio melhor. Hoje, no setor de grãos, no setor de agro, de grãos principalmente, a cotação era de 360 pesos para exportar. Vai saltar para em torno de 800 pesos. Então, aí vai ter uma melhoria na mão para quem está exportando grãos. Mas existem algumas